Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todos vocês que estão aí, eu quero agradecer. Hoje é uma tarde muito especial aqui para nós. Nós vamos receber um convidado, Pedro, meu amigo, né, que partilhou comigo a live na terça-feira. Hoje ele é meu convidado aqui. A gente está fazendo uma série de comentários, né, e tratando de alguns assuntos aqui importantes. Pedro, então, está chegando para a gente iniciar. Que alegria! Vamos lá. Vamos lá. Ei, Boa tarde! boa tarde, boa noite, aqui é boa Boa noite, aqui noite já é aí tudo para muito escuro, você. olha a minha sombra já. Já está tudo escuro, né? Aqui a gente está no pôr do sol. É verdade, lindíssimo, eu adoro os pôr do sol. Tá muito lindo, tá muito lindo. Resolvi ficar numa janela em frente ao pôr do sol. Olha, isto é uma das coisas, é um dos meus sonhos um dia, é fazer um direto ou fazer um vídeo mesmo com o pôr do sol por baixo. Essa é uma das coisas que eu adorava fazer. Vou colocar o outro. Ok. Ah, bom, e hoje espero Então que você me esteja. conta mais sobre esse coisa do pôr do sol. Legal. Daqui a pouco, quando É, acabar a é, quarentena, né? daqui a pouco, quando acabar a quarentena, uma das coisas que eu tenho que fazer é pegar num carro e pôr uma câmara mesmo no topo do carro e fazer com que ele de facto mostre um bocadinho o pôr do sol. Eu tenho a sorte porque os meus carros permitem fazer isso, não têm nada por trás. Se basta só tirar a capota, não vês nada por trás. Então, se calhar, uma das Ah, coisas que eu estou a pensar um dia a fazer, estou mesmo um dia a pensar a fazer isso, é pôr a câmara no retrovisor e aproveitar exatamente isso. O que é que achas da ideia? sensacional. Me convida, por favor. Acho que sim, acho que sim. Até tenho o sítio ideal para isso e tudo. Para quem tiver curiosidade, até tenho o sítio ideal, que é no topo da Serra de Sintra, dá para ver o Mar do Guincho, dá para ver tudo, é uma zona lindíssima. Quem tiver curiosidade, Guincho. Seus vizinhos aí, né? É verdade, os meus vizinhos, que é mesmo aqui ao Ótimo. lado. Aqui a gente tem os lugares na montanha também, assim, sensacionais, muito ideais para esse tipo de coisa. Uhum, é verdade, tens aí até umas cachoeiras, tens a segunda maior cachoeira do mundo, em Minas Pois Gerais, é, como eu sei. Vê lá como eu sei as coisas. sensacional. É verdade, Vamos vês? começar a tratar do nosso assunto, amor próprio? Vamos lá, isto também tem a ver com o amor próprio, tem a ver exatamente com nós gostarmos das coisas, gostarmos de nós mesmos e, acima de tudo, aproveitarmos os locais idílicos para nos aproveitarmos a nós mesmos. Vai lá se está tudo Verdade, interligado. é verdade. Falei, Esse passeio na montanha aí fala sobre isso, né? De eu estar é, cuidando de mim mesmo, né? exatamente, exatamente. Portanto, eu vou cuidando de mim, até mesmo na live, no meu chá. Hum, o que é que isto quer dizer? Ah, Pois, ele tá exatamente. muito conectado, olha. Tá uma delícia. É verdade. Bom, no meio disto tudo, Fale-me o um que é que isto pouco quer do que dizer? você pensa a respeito desse. Olha, a arte diz mesmo e pergunta mesmo se será que o amor próprio é assim tão importante? Porque uma das coisas que surge na nossa sociedade é que nós gostarmos demasiado de nós mesmos, primeiro que tudo, se vamos para o local de trabalho, somos demasiado convencidos porque temos a mania que sabemos demais. Aqui em Portugal diz, tu és um convencido, porque tu tens a mania que sabes. Logo, automaticamente, quem tem a mania que sabe, ou quem gosta dele próprio, é logo tomado como alguém que é um alvo a bater. E como se dizem muito bem, cá em Portugal, o líder é morto à escada. O líder é o Isto quê? é morto à chegada. O líder é morto à chegada. Imagina, hein? É importante perceber isto. Depois, por outro lado, também é claro que são pessoas demasiado seguras e faz muita confusão a uma sociedade toda ela que não está virada exatamente para ser muito segura. Porquê? Porque não é bem, porque não é humilde nós estarmos seguros connosco mesmos. Já pensaste nisso? Sim, E porquê que verdade. será? E porquê que será? Porquê que será que nós não estamos minimamente preparados para gostarmos de nós mesmos porque não é bom e não é bonito? Hi, Daniela, bem-vinda! Bem-vinda, Daniela. Gratidão. Oi, Mônica. Boa tarde, meninas. Olá, Mónica. E isto é muito importante entendermos exatamente o quê? Que o amor próprio não é nada mais, nada menos do que nós exercermos aquilo que é importante, porque se nós não estivermos em primeiro lugar, se nós não formos capazes de amar este corpinho que está aqui,
No meu caso é complicado, porque pronto, mal ou bem eu estou sempre a maltratá-lo quando vou correr, mas a verdade é muito esta. Nós, boa tarde, Mónica, mas a verdade é que nós temos que realmente gostar de nós mesmos, porque se nós não gostarmos do nosso corpo, nós não vamos lá. Como será? Se eu não cuidar do templo que eu habito, né? Eu sempre gosto de dizer e de pensar que somos seres espirituais que habitamos um corpo. É como se eu não Afirmativo. cuidasse da minha casa, do meu espaço. Eu vou ficar num lugar Já, desajeitado. já te falei, e já falámos um pouquinho sobre isto, sobre as realidades paralelas. E que na realidade isto aqui, o que nós fazemos nesta vida aqui, é simplesmente a nossa consciência. Eu costumo falar muito sobre isto, isto é muito importante, que é o seguinte: nós temos que pensar o seguinte: o tempo não existe, ok? Só existe o momento presente. E porquê que é o momento presente que existe? As nossas realidades paralelas significa que a minha essência, ela pode ocupar todos os espaços e mais alguns. Quando nós dizemos, eu tive uma outra vida anterior e eu até fui Napoleão Bonaparte. Ok, está bem. Mas pode ser exatamente agora. Porquê? Porque a nossa consciência, ela viaja de uma realidade paralela para outra. E esta história do tempo não é nada mais, nada menos do que a nossa consciência que viaja para trás e para a frente e portanto, é o movimento, é a nossa noção de movimento entre a passagem entre as várias realidades paralelas, que são milhões e milhões e milhões de hipóteses. Portanto, o que é que isto quer dizer na realidade? Que eu tenho por obrigação, enquanto essência, de cuidar do meu corpo e daquilo que eu sou nesta realidade atual. Viver o aqui e o agora, eu poderia traduzir? Perfeito. Sim, porque, né, se eu vivencio hoje, se eu desfruto do momento, eu estou inteiro dentro da minha vivência, das minhas vivências diárias, né? A gente está exemplificando, basicamente o que eu digo é o aqui e o agora, o momento presente. Exatamente. Porquê? Porque eu, ao gostar de mim próprio, eu, ao realmente exercer amor próprio, aquilo que nós comumente chamamos mais egoísmo, eu vou estar habilitado para cuidar de todos aqueles que eu amo e de todos aqueles que estão à minha volta. Logo vou automaticamente ser a minha melhor versão. Ponto. É verdade. Mas para eu ser a minha melhor versão, eu preciso saber quem eu sou. Preciso saber dos meus significados, dos meus valores mais fortes. Lá vem a Bárbara com os questionamentos dela. Vamos andar aí. Porquê? Porque, de facto, tem exatamente a ver com aquilo próprio que tu dizes. Agora, o que é que isto quer dizer essencialmente? Então, se eu não sei quem eu sou, é o que tu me dizes constantemente, e tens razão, ok, eu tenho que saber quem eu sou. É verdade. Mas como é que eu sei quem eu sou? Sim. Como é que eu faço minha procura de autoconhecimento? Como é que eu me autoconheço? Primeiro ponto. Primeiro que tudo, tem que sair comigo. Tem que andar comigo. Tem que dançar comigo. Tem que jogar futebol comigo. Tem que fazer tudo isso comigo, sabendo perfeitamente que eu gosto de mim. E se eu gostar de mim, eu próprio saberei que gosto de samba ou não. Não é o meu caso. Eu não sou muito proficiente em samba. Tchá, 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 ainda lá vou. Mas mas é verdade, é verdade. Por acaso isto é uma coisa que muito pouca gente sabe. Talvez 3 ou 4 pessoas sabem que eu tive a aprender danças de salão. E por acaso samba não aprendi ainda. Um Mas dia. você gosta de rock, por exemplo? De rock? Rock and roll? Eu, eu praticamente sou todo heavy metal. Oh, ok. Uhum. O que não quer dizer que quando eu escolho as músicas, que eu não escolha músicas que também me agradam. Tento ser o mais eclético possível. Mas, essencialmente, eu tenho uma infância um pouco complicada. Porquê? Porque eu sou do tempo, isto é dinossauros, isto são os dinossauros a falar. Sou do tempo em que Iron Maiden estava aí, eu fui ver os concertos todos dos Halloween, os concertos Manowar, concertos dos Metallica, Guns N' Roses, Pearl Jam, essa gente toda. Uau! Tudo de É bom. verdade. É porque aqui, e tu sabes perfeitamente que aqui na Europa existia na altura uma cultura muito grande mais de heavy metal. Não no Sim, Brasil, na altura não. O Brasil ok. agora é que abriu há 20 e tal anos com o quê? Com este festival que é, agora bloqueei o nome. Brasileiro, o festival brasileiro, que agora há também em Lisboa, que Rock é in Rio. Rock in Rio.
É o principal. É Rock in Rio. Rock in Rio que agora não é só Rock in Rio, também é Rock in Rio Lisboa. O que é que ainda existe, Mónica? Ainda existe, Pearl Jam ainda existe. Saiu agora, lançaram agora um álbum muito engraçado, vale a pena ver. Vale a pena. Os Guns N' Roses ainda existe essa gente toda. Pronto. Então eu tenho essa infância. Mas isto, pronto, vamos lá por aí, vamos adiante, mas ao tema, senão depois toda a gente acha que. Bom, mas isto tem a ver exatamente com o quê? Com o nosso amor próprio, com a nossa maneira de viver a nossa vida. E isto é fundamental. Sim, é verdade. Que eu vou conseguir ser gentil comigo mesmo e agradar. Ah, eu gosto de rock, mas eu não vou fazer isso agora porque eu vou negar isso em mim. Eu vou Uma, exercer o amor próprio, né? uma das coisas fundamentais que eu no outro dia estava a ouvir um áudio de um senhor muito, muito interessante, que ele é Ethel Proppinger. Ele é americano e ele estava a falar de uma coisa muito engraçada que é nós às vezes irmos no carro de um amigo, ou melhor, irmos no nosso carro, ok? E o nosso amigo, entretanto, chega lá, muda logo automaticamente o rádio e põe música pop. Ou música de dança, seja lá, hip hop, ou coisa assim do género. E eu até gosto de hard rock ou heavy metal. E de repente o que é que acontece? Muito simplesmente, eu começo a olhar para aquilo e não sei o que é que eu hei de fazer, mas o carro é meu. Eu é que estou a conduzir. Mas de repente o meu amigo continua a ir, aumenta o som. O que é que acontece? O que é que isso vai fazer à minha personalidade? Vai-me enervar, vai-me deixar mais irritado e não me vai permitir até conduzir o carro com maior eficácia. Isto é o que faz à nossa mente nós contrariarmos aquilo que nós somos e a nossa essência. Por isso é que é... Incomoda. O que incomoda? Desculpa, pode continuar. Exatamente. Não, não, Uhum. força. Não, força. Até porque está certo aquilo que estás a dizer. Se eu estou no meu rádio, se eu estou a ouvir o meu carro, estou a ouvir... Isso já vos aconteceu a vocês, certo? Ou não? Já te aconteceu a ti. Sim, tá, isso tá chato. Nós brasileiros dizendo, ah, coisa chata, tá ruim, tá É, incomodando. especialmente Não com combina, filhos não tá e com combinando crianças. comigo. Não quero isso agora, eu posso fazer essa escolha? Podes. Deves. Porquê? Porque se tu fores reparar, quando alteras a música e passas para uma música que tu até gostas, parece que o teu corpo faz. Certo? Pronto. Isto tem a ver exatamente com o quê? Tem a ver exatamente com esta situação, que é nós temos que, acima de tudo, não ultrapassar a nossa essência. Porque eu também só vou ser um bom condutor a partir do momento em que eu estou agradado com aquilo que eu estou a fazer. Isto é exatamente a mesma coisa com a vida. Se eu estou agradado com aquilo que eu estou a fazer, que eu até estou a tomar conta de mim, eu vou ser melhor pai, eu vou ser melhor esposo. Ou não, não, estou brincando. Vou ser melhor É um esposo, funcionário de... sim, melhor ok. funcionário. Aham. Porque Ou depois alguém isto. que gere uma equipe, que está relacionando, um ser relacional, né? Porque não tem a ver Exatamente. só comigo mesmo. Somos seres relacionais, tem a ver com cuidar de si, da minha casa, fala com da maneira como eu vou externar isso para o mundo lá fora, né? A minha casa interior. A tua casa interior é a mais importante. E agora? Nós já falamos, estamos a falar exatamente sobre isso, não é? Sobre a situação de nós estarmos a conduzir a nossa vida. Então, se eu não conduzo a minha vida, se eu procuro agradar sempre os outros, não há a mínima hipótese de eu ser feliz. Porquê? Primeiro de tudo, porque eu não estou cá a servir aquele que eu vim primeiro servir neste mundo, que é a mim próprio. Porquê que eu caso? Porquê que eu tenho filhos? Eu tenho filhos não foi porque eu agora de repente eu quero ser altruísta e ter os meus filhos. Eu quero filhos porque eu amo a pessoa com quem eu vivo. Eu quero deixar no mundo o meu legado. Isto é uma razão. Pessoal, Propósito. isto é egoísmo puro. Nós pormos filhos no mundo muitas das vezes é um ato profundamente egoísta. Porquê é que vocês me dizem que isto é altruísta? Não é. Não é. Sejamos honestos. Não é. Porquê? Porque se eles pudessem escolher, que eles às vezes escolhem-nos a nós mesmos, eles é que escolhem, isto vou dar um outro live, porque eu vou começar a fazer também coisinhas um bocadinho mais assim. Saibam que, Nossa nova. essencialmente, exatamente, saibam que, essencialmente, somos nós que escolhemos as nossas mães, para mal dos nossos pecados, ou não. Para Mas a sermos verdade é que, moldados, para sermos amoldados nessa correto. cultura, educação e familiar, né? Eu acredito. Exatamente. Portanto, somos nós que somos moldados. Somos nós que escolhemos os nossos progenitores. Ponto final, parágrafo. Não há aqui Eu hipótese. costumo dizer que os filhos vêm para nos moldar. Eu sempre falo isso para as mães.
que eu atendo. Eles vêm para moldar o nosso caráter, nos transformar. Absolutamente. Absolutamente. Eles vêm porque são eles que escolhem. Agora, somos nós que egoístamente os queremos pôr no mundo. Porquê? Porque nós queremos deixar o nosso legado genético no mundo. Ou seja, logo for que nós tenhamos. Tais Exatamente. legados, né? Os tais legados. Estás legados. E isto depois torna-se uma enorme batalha entre o nosso ego, entre aquilo que nós consideramos sermos nós enquanto pais e também ao mesmo tempo aquilo que nós consideramos ser o correto e altruísta. E depois aqui há uma batalha enorme porque depois nós somos egoístas porque os pomos no mundo e depois já somos altruístas porque vivemos para eles. Isto. E daqui a Mas, pouco eles vão controlar um pouco a vida deles e não pode, porque a gente precisa liberar, eles cresceram. É um equilíbrio. Exatamente. É um equilíbrio. E a gente precisa voltar para o amor próprio, né? Qual é o meu verdadeiro legado? Oi! Qual é o meu verdadeiro propósito? Oi. Qual é o meu verdadeiro propósito? O que que te move? É uma pergunta que eu queria fazer para as pessoas que estão nos ouvindo. Por que que você levanta da cama todos os dias? Ui! Mónica, transformar nós mães em quê? A nossa melhor versão. A resposta que eu tenho para ti é exatamente esta. Nós temos de nos transformar na melhor versão. Como seres humanos, Mônica, os meus filhos fazem com que eu mude as minhas rotas, as minhas condutas, por causa da forma como eles me abordam. Que eles são pessoas, Exatamente. são transformadores, são agentes de transformação, se nós percebermos assim. Né? Exatamente. Depende de como eu encaro a educação. É formação de uma vida. Fundamentalmente isto, Bárbara, está certo. Depois há outra coisa que é muito importante, que é o seguinte. Nós muitas das vezes confundimos gostarmos de nós próprios ou não gostarmos de nós próprios como algo de correto. E o que acontece é que... Olá, Fernanda, bem-vinda. O que acontece é que nós, quando estamos a fazer uma vida normal... A Mônica escreveu. Posso falar, Mônica? Muito teimosas. Vamos a live é tua. Por favor. Assim, eu acredito muito. Eu também tenho filhos muito teimosos. Mas... eu não sei. Eu vou correr o risco de ser agredido aqui, mas é uma característica feminina. Ou se vive com, ou se vive sem. Não se pode viver sem, portanto, tem que se viver com. Agora... o ponto de vista do Pedro é outro. Olha, fantástico, nos ajuda, porque o olhar do pai é muito diferente do olhar da mãe, que é muito mais emocional, muito mais emocional. A gente não olha muito sim. A verdade também não é só esta, porque por norma o que acontece é que deixam a parte da decisão mais dura para nós. Pronto, tirando... Vocês dão conta, vocês são capazes, pais. Tem dias que eu preferia passar a responsabilidade. Era mais fácil. Mas pronto, tirando isso. Tá. Depois há outra coisa que é muito importante nesta história toda do amor próprio. É que é o seguinte, e porquê é que é tão importante ter amor próprio? É porque nós não temos amor próprio. E o que é que isto quer dizer? Eu hoje, por exemplo, fui reparar um telefone, porque estamos numa altura de Covid, estamos numa altura em que os telefones são considerados bens de primeira necessidade, os celulares no Brasil, cá são telefones, ok? E fui reparar o telefone do meu filho, do meio, porque estava variado e, claro, obviamente, que estamos a falar de um pré-adulto com 18 anos, sem celular. Meu Deus. O que é que eu faço? Vou reparar o telefone como bem de primeira necessidade. Normal, certo? Agora, vocês adivinham, é uma loja de eletrodomésticos. Okay? Essencialmente, bens considerados de primeira necessidade. Frigoríficos, fogões, tudo isto. Né? Sim, mas aqui é mesmo, portanto, só para produtos de eletrodomésticos. Ok. Mas, essencialmente, aquilo que devia estar aberto seria, efetivamente, então, as reparações de telefones móveis, celulares, não é? Fogões, máquinas de lavar louça, essas coisas que eram mais importantes. Quais eram os produtos que estavam a ser comprados? Adivinhem lá. Telefones, celulares. Xbox, PlayStations. Jogos, né? Jogos. Realidade. Porquê? Desculpa. Porque os fabricantes inteligentemente perceberam que é um nicho de mercado que as pessoas vão ficar fechadas em casa
E o que é que as pessoas fazem? Vão comprar a PlayStation. Porquê? Porque está tudo em promoção. Uma inteligência fantástica. E por que está Mas, tudo em promoção? Por quê? porque estamos a falar de uma jogada de mestre, de quem, neste preciso momento, não fabrica ou não pode vender outras coisas, mas vende exatamente o quê? Os produtos de consumo de lúdicos e de diversão, tecnologia de diversão, que é aquela que nos mantém em casa. Mas a verdade também é porquê? Porque a maior parte das pessoas têm que estar distraídas com jogos porque elas próprias não se conseguem ouvir a elas mesmas. Elas precisam se refugiar. Ainda falava ontem com uma pessoa. Eu preciso dar, eu vou usar aqui o termo amortecedores. Dá para entender? Eu preciso colocar uns paninhos quentes e ficar quietinho, deixar esse probleminha aqui. Aí eu vou trabalhar, eu vou encontrar com as minhas amigas. A pessoa ainda me fala, posso encontrar com as minhas amigas, vejo os meus pais, almoço com a minha família, trabalho. Só que agora eu tenho amortecedores dentro de casa, porque Acima estamos de tudo, dentro de casa. pensem numa coisa que é fundamental. Quando chegam a casa, por norma, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem na sociedade de hoje? Vão ligar o rádio, vão ligar a TV. Para quê? Para ouvirem ruído enquanto estão a cozinhar ou quando estão a fazer qualquer coisa. Sem aquele ruído, não há companhia. Porquê? Porque as pessoas não conseguem parar, chegar a casa, despir o que têm que despir, tomarem o seu duche, meditar e depois irem fazer o que têm que fazer. Ser Nós a não sua própria conseguimos. companhia, ser a sua própria companhia, se agradar com a sua própria companhia. O real, Exatamente. né? Eu tenho pensado sobre a vida real, sobre o que não é engano, sobre o que não é verdadeiramente. Eu ainda pensava, fiz a pergunta assim, quais são os seus verdadeiros valores e significados? Se você sabe de fato seus verdadeiros valores, o que você faz, a forma como a qual você age, ela vai e se encontra. Eu falo que tem congruência com seus verdadeiros significados. Faz sentido eu agir dessa maneira? Faz sentido? O que faz sentido Aqui, para mim? aí é que está, é uma questão que as pessoas não têm, mas isto também lá está, é normal, porquê? Porque o nosso sistema educacional, todo ele está virado exatamente para que nós sejamos só úteis quando estamos a servir os outros. E o que acontece é que nós esquecemos que só somos úteis se nos servimos a nós mesmos. E depois, ouvimos situações interessantes nas empresas, nos nossos colegas, a dizerem assim, nós só somos números. E a verdade é esta, nós somos números porque queremos. Porque quando somos tratados como números, nós não agimos para a empresa como se a empresa fosse para nós um número. A Sim. verdade é, existe uma situação nos próprios. Quem tem empresas não se preocupa com a humanidade e não se preocupa em fazer com que alguém se sinta bem para poder produzir o dobro. Não. O que acontece, sim, nem sequer cuidam, por exemplo, dos planos de pensão, tudo isso. Mas também, acima de tudo, o que acontece é que se nós somos tratados como números, porque é que nós, muitas das vezes, tratamos as empresas como se elas fossem exatamente aqueles que nos põem a comida só na mesa? E esses é que valem tudo porque eles põem-nos a comida na mesa. Pensando um pouquinho nas coisas, na realidade das coisas, qual é a nossa diferença entre sermos servis numa época medieval na qual tínhamos que pagar a um suzerano para viver e a nossa vida pertencia ao dono da terra e à terra, e agora um sistema de capitalismo? É que a realidade mudou-se com a pseudo-ilusão de liberdade de expressão e de liberdade própria. Na realidade, meus amores, nós não temos liberdade de expressão, primeiro porque não nos permitimos a nós mesmos. Depois porque achamos que o sistema é um sistema viciado e nós temos que agir porque o sistema é viciado porque lá fora estão as coisas colocadas. Se nós praticássemos o amor próprio, sabíamos perfeitamente que nós éramos co-criadores e que muito provavelmente temos o poder de decisão para podermos alterar as coisas. Quer queiramos, quer não queiramos. E agora, a verdade é que a responsabilidade, como eu ainda há pouco estava a dizer, que adorava passar a responsabilidade dos meus filhos, se calhar, para outra pessoa, nós também adoramos passar a responsabilidade para os nossos governos, para os nossos políticos, para os nossos patrões, para tudo, menos para nós, porque nós, na realidade, nem sequer gostamos de nós próprios, ao ponto de sermos responsáveis pelas nossas decisões.
Eu estou a ser duro, lamento. Mas a verdade é que a verdade é um bocadinho esta. E temos que abrir um pouquinho as nossas consciências para este tipo de situações. Contra mim falo. Contra mim falo porque durante muito tempo tinha esta postura. E tu sabes perfeitamente. Já te contei um pouquinho do meu percurso. Percurso sempre ligado a empresas e multinacionais que na realidade, na maior parte das vezes, eu pensava que tinham uma coisa muito fantástica e de um momento para o outro não tinha nada. Portanto, as coisas são um pouquinho assim. Isto também, ao mesmo tempo, entrar nesta máquina que destrói um pouquinho, também se calhar nos faz alertar e ter um pouquinho a consciência mais elevada. Obrigado, Teresa. A verdade é muito esta. Certo? Há que entender que nós estamos cá para despertar por muita dor que isto nos possa causar. Agora, este coronavírus, esta situação, que é muito dolorosa, se calhar provavelmente vai nos obrigar mesmo a vivermos connosco mesmos dentro de um enclausuramento chamado casa. Agora é que eu quero ver. É o nosso momento de ir para o nosso lar, de cuidar das nossas famílias e de cuidar de nós mesmos. Nós, nosso próprio lar. Pergunta E agora, é... quem poderá nos ajudar? Agora quem faz a pergunta sou eu. Quantos de vocês passam, pelo menos, tudo aglomerado durante o dia, 2 horas no celular? É que eu penso que será a maioria. Eu, inclusive. Mas eu, pronto, é porque faço trabalho. E trabalho muito, a nível também de postar informações e como criador de conteúdos. Mas, quantos de nós passamos no Facebook a fazer um scroll up, scroll down, scroll up, scroll down, a ver, vou dizer à asneira, tretas que não nos servem para rigorosamente nada. É o tal do engano, né? A vida é vida real. Qual que é a vida real? O que eu realmente desejo viver? Meu propósito de vida? Ou eu vou ficar com os amortecedores? Tocaste nesse ponto, não é? E para ti, por exemplo, o que é que poderão ser também amortecedores aqui? São os vícios, algo que eu tenho feito que me... Na realidade, eu posso usar autossabotadores. Fica mais fácil para entender? Eu não faço, falo às vezes nas palestras, nos lugares onde estou. Eu não faço porque eu tenho medo, porque eu não me acho capaz, porque eu não dou conta. Então eu não sei do meu ponto forte, eu não estou me amando, eu não estou reconhecendo a minha vulnerabilidade. Como que é isso? Alguém falou, por isso que eu deixei o Facebook. Pode ser uma boa. Exatamente, Isa. Ou por que não fazer um jejum? Ou eu fiz um exercício um dia desse, vou ficar algumas horas sem voltar-me para o celular. Dá para fazer isso. Eu não posso deixar de me alimentar de determinadas coisas e me exercitar o meu corpo. Por que não exercitar a minha mente? A pergunta ainda é mais direta. Quantos de vocês desligam o celular à noite? Desligam mesmo. Off. Turn it off. Quantos? Quantos é que desligam mesmo? Quantos é que tiram o celular ainda mais? Ainda fazem mais, ainda tiram o celular do quarto? Quantos? Pois é. Incrível, né? Se nós fizéssemos isso, esse exercício. Principalmente num tempo de quarentena. Back to basics. Back to basics. Volta ao básico mesmo. Não há hipótese. Temos mesmo que pensar exatamente nisso. Eu tenho pensado... a bendita... Pois não, Teix. Eu acho que não. Olha, a Milton disse que desliga. Perfeito, vamos aprender. A rede. Então, de que maneira eu me organizo? Desligo? E no outro dia? Isso me causa ansiedade? Isso me causa... Eu fico acelerada, desacelero demais? Por quê? E porquê? Porque, na realidade, nós não gostamos de nós próprios ao ponto de alguém me dizer assim: olha, eu liguei-te e tu dizes desculpa, mas eu não quis atender ou não me apeteceu atender porque achava que era meu tempo. E muito provavelmente o que é que nós vamos dizer? Não, desculpa, não vi. Isto é um convênio aceito pela sociedade. Não vi a tua chamada e não te consegui retornar a chamada. A verdade é que, sejamos honestos, vamos chamar as coisas pelos nomes. Nós olhamos para a chamada, olhamos para o celular, olhamos e dizemos assim: ok, tu estás-me a ligar, mas agora não me apetece. Desligar. Não é o que eu quero agora. Pois é, a verdade é que não
nós não temos a capacidade, muitas das vezes, de dizer a verdade e dizer assim, olha, eu não te atendi porque, de facto, eu, na altura, não pude e, não, desculpa, não quis retornar a chamada naquele momento. É mais honesto, mas a verdade é que não é politicamente correto. Mas a verdade é que nós não estamos a ser honestos, não é com os outros. É com quem? É connosco. Porquê? Porque não somos capazes de dizer, olha, desculpa, mas eu não te atendi porque eu não quis. Não quis, olha para o telefone, olha, na altura não podia, e depois achei que de facto não iria retornar-te um dia quando pudesse. A maioria das pessoas não diz isto. Mas é mais honesto para os nossos amigos. Agora, eles podem ficar magoados, podem. Mas há que lhes dizer, eu estou a praticar algo para mim próprio. Que também ao mesmo tempo se praticares, vamos ser mais honestos e vamos saber. É difícil. O que me domina? O que de fato domina você? O que é que na realidade nos domina ou o que é que me domina a mim? O que me domina a mim, essencialmente, é a capacidade que eu tenho também ao mesmo tempo jogar um pouco com todas as coisas e aquilo que é o ser social. E a verdade é que eu, enquanto ser social, sei perfeitamente que tenho que fazer uma jogada aqui e uma jogada acolá. Mas a verdade é que ao fazer isso, eu não estou a ser honesto comigo. Sabe Agora, nós... Força. A comparação que eu fiz é como se fosse semelhante, esses vícios que temos, que são gerais, nós elencamos alguns aqui, são semelhantes à droga. Eu trabalho com dependência química e a gente vê pessoas lá que ficam em abstinência, né? Isso vai gerando uma espécie de desejo de cada vez mais. Cada vez eu preciso de mais. Hoje eu uso um pouco, amanhã eu quero um pouco mais. Quais gatilhos? Queres saber um fenómeno tortuoso? Um fenómeno tortuoso e que é uma experiência social tremenda, que tu vais sofrer imenso. Pega num adolescente, tira-lhe o celular e deixa-o estar 2 dias sem o celular. 2 dias. Não precisa de ser mais que 2 dias. Saber que os nossos atos de hoje são os nossos atos de amanhã. Exatamente. O que eu cocrio hoje, que eu vivo hoje, reverbera no futuro. Produz o meu futuro. Ou até o meu agora, né? Como é que resolvemos isso? Como que a gente vai resolver? A Isa falou... Como é que nós resolvemos isso? Não, a Isa estava a dizer que não atende chamadas quando está a tirar tempo para ela. Exatamente, e acho muito bem. É isso. Ou então eu ponho o telefone longe, ou eu vou ficar num lugar que eu quero ficar óbvio. É meu tempo comigo mesmo. Meu tempo que eu me organizo, eu comigo mesma, produzo melhor, isso vai criando insights. Good night. Sabes como é que eu faço? Good night? Ok, good night. Good night. Mas sabes como é que eu faço quando quero, por exemplo, entrar numa situação na qual eu, por exemplo, nem sequer vou ter a tendência, nem atender o telefone nem nada. Vou para a Serra de Sintra, aqui ao lado. Serra de Sintra, na maioria, não tem cobertura de telefone, não tem cobertura de celular. Acabou. Para já, a Serra de Sintra tem uma capacidade holística, tem uma capacidade de energia tremenda. A serra, a montanha, você mais perto de Deus. É fantástico. E depois a própria vegetação, tudo é fantástica. Então eu vou para lá, muitas das vezes, é o que eu faço. Eu pego no meu carro e atiro para dentro da Serra de Sintra o máximo possível e muitas das vezes fico por lá a ler um livro. A verdade é que não há sinal. A mística é, Mónica, é muito mística, tens toda a razão. A energia, né? A energia da serra. É muita energia por situações, foi invadida por muita gente, teve muita gente aqui, sim, muitos povos aqui e é de facto. Bom, só conhecendo, ficas convidada. E no meio disto tudo, eu ponho lá o carro e ponho-me a ler. A verdade é que, mesmo que me queiram ligar, não há hipótese. O telefone não recebe chamadas. Ponto. Acabou. A internet está... Tá. A internet está ruim, você está forçosamente resolvido. Né? Tá tudo resolvido. A Isa está escrevendo. Oh, now I know who you are. Okay, I remember you do speak Portuguese, but whatever, you can write it. Yeah, okay, you can write it in English. Don't even worry. It's nice and easy, all right? Yeah. Pronto. Yeah. Não, é normal. Isso é normal. É normal porque ela não viveu
muito tempo cá em Portugal e viveu sempre fora. Então torna muito complicado escrever. Então ela vai ter que escrever mesmo em inglês, não tem Ok, stress. ok, tudo bem. Alright, alright. Yeah, todos nós Thank you. entendemos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer exatamente o quê? Que nós temos que praticar exatamente isto. Então, primeiro que tudo, eu falei agora num exemplo. O que é que eu faço? Pego no meu livro, vou ler para a Serra de Sintra. Não agora, não posso tanto, mas pronto, ok. De qualquer das formas, isolo-me, tenho o meu lugar de meditação. Meditação, isto é fundamental para nós começarmos a viver connosco mesmos. Sim. Ho'oponopono, Meditação, façam mindfulness. mindfulness, assim, por exemplo. Tudo o que tiver a ver com ouvirmos o nosso próprio corpo é fundamental. Ouvirmos a nossa própria respiração, a nossa própria essência. Voltarmos para nós mesmos, né? É um exercício assim fundamental. Mesmo. De Estás que lá. maneira? O que que eu fiquei pensando ainda antes, só para gente, só para amarrar essa ideia, pode ser que Deves. existem determinadas drogas químicas e até comportamentais. Não é só aquilo que é químico, porque nós exemplificamos aqui, falamos de dependência química, de coisas que podem ser sabotagem e sabotadores, podem ser coisas que nos conduzem a um comportamento vicioso. Oi, Alex, querido, tudo bem? Então, por que que eu vou manter-me assim? O que que é um You should comportamento follow racional? Barbara. Qual é um comportamento com consciência? Aí nós continuamos falando, a meditação é algo que vai me trazer à minha própria consciência. Oi, Alex. Pronto, também. Eu estava a dizer à Isa para te seguir, que devia mesmo seguir também, ok? Bom, eu Oh, estava a thank perguntar se you, devia seguir. Isa. Very good. Acima de tudo, é isso, tu fechaste muito bem as coisas. Então, meditação. Algumas pessoas acham ridículo teoria do silêncio, foi que a Mônica comentou. O mindfulness pode achar. Repara, É, por exemplo, eu tenho, ainda agora, há pouco tempo entrou um senhor que eu conheço há algum tempo, que se chama Eugénio. Não sei se o Eugénio ainda está aí, mas o Eugénio faz uma coisa muito engraçada. Ele tem um salão muito grande, a nível de cabeleireiro, mas ele é é chamado um hair artisan, porque ele tem, portanto, uma capacidade muito grande. Ele é um artista mesmo, em termos de cabelo, portanto, good night, de facto, Isa. ele faz isso. Kisses for Mas ele, you. neste preciso momento, como está o Covid, ele tem uma formação holística muito grande. Ele todos os dias faz uma meditação para a cura da sociedade. Todos os dias. Todos os dias o Eugénio está a praticar exatamente isto. O que é que isto quer dizer? Que Acho muito bem. linda, Alex. Eu também amo conversar com você. A gente tem altos assuntos na hora do nosso relax. Isso é fantástico. Né? Um O que é que trabalho isto que a quer? gente volta para nós mesmos, né? Mesmo nos relacionando. Exatamente. Isto significa que o equilíbrio não está numa única coisa, está numa interdisciplinaridade. Por exemplo, ele faz, por exemplo, uma meditação com taças tibetanas, por exemplo. E o som Sim. da taça tibetana, existem várias taças tibetanas e as taças tibetanas elas vão atuando a nível dos nossos vários chakras, com a sua vibração de som. Para quem não sabe, essencialmente é isto. Por exemplo, existe uma taça grande que é a taça Om, que é aquela que eu utilizo. Om é o ser, é a essência. Podem utilizar, por exemplo, isso. Podem utilizar música de meditação. Vocês sabem, por exemplo, qual é. Gratidão, Ana, gratidão. Eu tô aqui. Que bom. Sinta-se abraçada, querida. Desculpa. Não, não, muito bem, muito bem. Assim é que é. Assim é que é. E acima de tudo, eu, por exemplo, para mim, a minha meditação, às vezes eu não faço meditação. Às vezes eu não faço meditação. Às vezes a minha meditação, por exemplo, é quando vou a correr. Muito bom. Ponho música que eu gosto, não música falada muitas vezes. Ponho música. Eu vou-vos dizer, eu vou fazer uma inconfidência. O Aquilo que me piano. faz vibrar mais, nem é. É uma Não. música de uma banda sonora do Last Samurai, do Último Samurai, do Hans Zimmer. Ok? Por exemplo, chama-se The Way of Life. E quando eu ponho aquele The Way of Life,
quem tiver curiosidade, vá ouvir Hans Zimmer, Way of Life. Ah, eu vou. E, e eu coloco-a quando estou a correr. E às vezes o que eu faço é abrando o passo, fecho os olhos quando é possível, ok? Aham. Para não E tropeçar e se machucar. eu fazia muito isto quando estava no ginásio. Levantava a passadeira, punha a passadeira no máximo, ok? Sim. E fechava os olhos, agarrava-me, fechava os olhos e fazia a minha meditação ali. Portanto, também funciona. Exercício também funciona. Portanto, não, Ah, não é sim. algo fechado. Não é pronto, não é rígido, né? Você precisa se descobrir o que é de fato importante e tem a ver com você mesmo. O que você pode fazer por si mesmo nesses dias em que a gente está vivendo? Seria muito irônico se eu disser uma bendita crise? Sim, é um bocadinho irónico, mas é uma coisa que tens razão. De alguma maneira é necessário quando nós vivemos. Agora estamos vivendo uma crise mundial que pode nos mudar, mas no geral as nossas crises pessoais trazem outro comportamento, nos convida a uma nova maneira de ver a vida. Olha, nos mercados financeiros existe a chamada crise, não é? Depois existe a crise urso e a crise touro. Mesmo assim, chama-se isto. Sim, Porquê? Porque, na realidade, a crise é uma correção, não é, nem é, chama-se correção. Chama-se correção de mercado. Só quando existem oscilações pequenas, existe uma correção para baixo. É uma chamada correção de mercado. ok. Depois, existe uma crise urso, que foi aquela crise que logo automaticamente surgiu, por exemplo, em 2008. Que é uma crise em que existem crash das bolsas e existe tudo isso. E depois existe uma crise touro. Isto acontece em tudo. E essa crise de touro é aquela que é acompanhada de esperança, que é na estabilização do mercado, é logo a seguir, é logo imediatamente a seguir. Crise urso caiu. E depois existe a crise touro, que é aquela crise que vai exatamente permitir que nós continuemos a ter esperança e continuemos a levantar o mercado para que ela novamente chegue ao topo. Agora, é necessário o quê? Para que nós continuarmos a ter esperança para que as coisas evoluam. Uma crise urso. Uma crise que é aquela que pega em tudo e destrói tudo. Esta é uma crise dura do ponto de vista sanitário. É também do ponto de vista também essencialmente financeiro, que é o que vai acontecer. Vai surgir crise de identidades. Obrigado, Alex. Vai surgir aqui também a nível de identidades, que é aqui que nos vai abanar o nosso core todo. E isto Nossa é o que estava a humanidade dizer. aqui, né? Bom, A humanidade do humano, eu penso muito em renascimento. Tenho pensado nisso. Pós-crise, curva, oi, caos Luísa. para uma cura. Por que não? Sim, Né? Vivermos sim, um caos para sermos curados do que nós precisamos ser. isso. Ainda Isso. falávamos disso hoje, né? É verdade, é verdade. O engraçado, como as coisas. O engraçado, lá está, mais uma vez, o engraçado em português Interessante. é muito Eu interessante. aprendi. O interessante é que eu vou ter que me adaptar, porque não há hipótese. Mas o interessante aqui é que realmente tudo isto leva a uma única direção. Das duas, uma. Ou realmente nós conseguimos entender que a nossa expansão do conhecimento, eu vou dizer isto, ou expandimos ou ficamos mais estúpidos. Não há hipótese. De duas, uma. Ou a gente É aprende, isto. Ou ou ficamos estúpidos. desaprende. Né? Ou a Exatamente. gente Não há significa hipótese. e muda as nossas rotas, as nossas condutas e voltar para nós mesmos, né? Eu sou mais duro. Ok? Eu sou português. Pode ser, pode ser. E nós em Portugal não douramos muita pílula. Não arredondamos nada. É direto. Aqui no Brasil eu tenho uma fama de ser direta, eu sou grosseira. Sabia? Mas É direta. Não tem para quem meias estiver palavras. Aqui, para quem estiver no Brasil, vai entender que o contacto físico não deve mesmo de existir, Alex, ok? Porque neste preciso momento estamos nos Estados Unidos, é incrível. Hoje as notícias eram 1.218 casos ou 1.219 casos de mortes nas últimas Morte, 24 né? horas. Sim. Mortes.
A Itália, em Espanha, já ultrapassaram os 10 mil. É muito complicado porque este é um vírus que se transmite por contacto e pelas mucosas. Portanto, vamos ser aqui, a situação na Europa está grave. E no Brasil também. Está Embora chegando, é uma realidade mundial. no Brasil também, e o que é mais engraçado é que, o que mais lá está, o mais interessante é que muito provavelmente não vos está a chegar ainda bem às notícias. Mas isso Sim. Estão é sendo política. realmente, elas estão sendo realmente nos apresentadas? Vamos refletir sobre isso, né? Sim, elas não vos estão a ser apresentadas com as melhores. Até porque, inclusivamente, existem muitos aglomerados em São Paulo, muitos aglomerados no Rio de Janeiro, aglomerados que estão Em todo o precários. Brasil, né? Vamos Não. falar especificamente nas favelas. Vamos ser honestos. Existem muitos aglomerados, não existem condições de higiene, não existem condições de possibilidade de estarem as pessoas mais separadas umas pelas outras. Também se assiste a uma situação no Brasil que não é passado um grande conhecimento para as pessoas. E no Brasil, assim, a gente precisa muito de contato físico. O brasileiro é caloroso, mineiro, quer abraçar, quer estar junto. Somos Uhum. nós. Não ter esse contato também, Alex, é um exercício para nós. É exercício de e agora? O que eu vou fazer com isso? Entendeu? Olha aqui a Não é Joana grosseira, falando. jamais, é verdade. Bom É elogio, direto, grande fala a elogio, Ana. verdade. Oh, Ana, gratidão. É, então vai-se dar bem, dá-se bem cá em Portugal, porque o que acontece é que em Portugal as pessoas são diretas. E se Uhum. dizem logo, e se automaticamente, isto é uma das coisas que os brasileiros quando chegam cá a Portugal sentem essa dificuldade, é porque estão habituadas àquele jeitinho de ser, que não é jeitinho de ser, não é nada, aqui em Portugal é direto. Se alguém disser assim, eu gostava de fazer isto, não, não pode ser, ou assim, nós dizemos logo, não, eu não quero, acabou. Somos mais diretos. Sim, não, não. E pronto, tá Somos resolvido. mais diretos. Somos. Pronto. Há quem nos ache grossos. Mas pronto, não É. somos. Talvez algumas pessoas achem que eu sou assim em razão de ser. Eu tenho uma raiz em Portugal. Mas vamos Pronto. lá, né? Pensando Vamos lá. para a gente chegar. Acho que a gente vai caminhar para o fim do nosso tema, amor próprio, né? Tem algo mais que Mas você tu é gostaria que de comentar? mandas. Não, tu é que mandas. Tu tens coisas para dizer, porque eu sei que tu tens coisas para Eu dizer. tenho um Tu tens livro que eu isto escrevi. preparado. Tu tens um livro que escreveste. E como tens, eu é que gostaria que tu terminasses a live com aquilo que tens para dizer. Por favor. Algumas das coisas eu já interrompi aqui, já partilhei com você. Eu fiquei pensando nas duas coisas, nas duas áreas da vida. Eu gosto muito de dizer para as pessoas com as quais eu me conecto que nós temos 11 áreas da vida, algumas pessoas 12, porque quando eu atendo adolescente não tem área conjugal. Senão, temos 11. Agora, você vai cuidar nesses dias, né? Ah, que linda, Ana. Eu irei logo, logo. Você vai cuidar da sua área financeira, você vai cuidar dos seus filhos, da sua família, você vai cuidar do seu intelectual. De que maneira você vai cuidar e desenvolver o seu amor próprio? Ou de fato você vai ter esse tempo você comigo mesmo, consigo mesmo? O que você vai Quando, fazer que é seu, né? quando tu entenderes que isso faz tudo parte integrante da tua própria personalidade e que só simplesmente são só a tua personalidade aplicada aos diversos campos, quando entenderes que é a tua personalidade base, que és tu própria, que vais gerir a tua identidade e não precisas de ter várias identidades disponíveis para cada área, que és se fores verdadeira contigo mesma e se fores verdadeira com tudo aquilo que tu fazes na tua vida, por exemplo, o que tu vais fazer exatamente é o quê? Vais passear por entre as várias áreas da tua vida com Sim, altruísmo, com amor próprio, com dignidade e, acima de tudo, com uma honestidade fabulosa. Isto vai te permitir o quê? Seres honesta contigo própria, seres verdadeira, seres correta e vais passear por todas estas áreas exatamente com aquilo que tu és, que é a tua verdadeira essência. Porquê? Porque, como tu disseste muito bem, Bárbara, já te conheces, tiveste autoconhecimento, e, acima de tudo, além de teres autoconhecimento, tens amor próprio, vais respeitar-te a ti mesma e, sabendo que tu queres o respeito e queres também, ao mesmo tempo, esse teu amor próprio, vais passear por essas áreas todas da vida, distribuindo respeito, amor e, acima de tudo, conhecimento. sim. Eu vou, de alguma maneira,
Ô, Ana, muito obrigada. Alex, a gente falou muito sobre isso, né? A gente vive falando sobre isso. Assim, eu vou passar por essas áreas perdoando aquilo que eu preciso perdoar, organizar aquilo que de fato me faz feliz. Eu tiro tempo na minha semana. Muitas pessoas sabem que eu uso uma ferramenta que é um planner semanal. Eu tiro tempo para quais áreas? O que eu faço durante o meu dia? Se você está em casa sem muito o que fazer, você planejou o seu dia? Talvez você não vai conseguir cuidar das questões sociais. Então, por que não cuidar de determinadas áreas que são suas? Agora é você consigo mesmo. Né? Quais hábitos você pode ter que são saudáveis para o seu espírito, para o seu corpo, para a sua mente? Entende? Dá para... É o nosso convite, né? Meu e do Pedro, nessa tarde, tarde e noite, né? Que aqui escureceu. Eu já te explico, Mónica, depois, sim? Sim, Depois manda-me um direct que eu explico-te. ok. Como é que podes fazer? Sim. Olha, eu vou dar um exemplo muito rápido. Isto vale o que vale. Não digo isto por vangloriar ou por seja pouco for. Mas há pouco tempo, a minha empresa, a empresa para a qual eu estava a trabalhar, essencialmente decidiu entrar numa situação de layoff. Layoff significa que as pessoas são colocadas à parte, portanto, são colocadas em casa porque a sua função é extinta e o Estado português paga, ok? E depois a empresa paga a outra porcentagem. Mas antes disso acontecer, eu fiz uma coisa que achei que era deontológica e correta. Ninguém se tinha lembrado disto. Mas eu enviei um e-mail aos responsáveis da empresa sabendo que eu estando em casa não iria necessitar de um subsídio de alimentação. Ou seja, é pago juntamente com o salário um subsídio de alimentação mensal. E eu enviei um e-mail ao qual posso dizer que não tive resposta, mas também não interessa. Mas a verdade é que eu enviei um e-mail sabendo perfeitamente que estava na minha consciência também ser solidário. O que é que isto quer dizer? Quando nós temos amor próprio, podemos saber perfeitamente que ser solidários com os outros era também fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem a nós se estivéssemos na posição deles. Sim. Isto é só um exemplo. Sim. Mas é só isto. Se colocar, não é uma espécie de empatia? Então, eu olho para mim e me amo, daí eu posso externar o meu amor ao outro. Eu posso colocar isso de alguma maneira, amando quem está ao meu redor. Não é isso? Absolutamente. Mas tu, como é que tu amas? Sabendo perfeitamente que aquilo que tu amas que te fizessem a ti, porque é aquilo que tu sabes que queres para ti, poderás então mais facilmente fazer aos outros. Porquê? Porque tu sabes aquilo que provavelmente, se tu estivesse no lugar das pessoas, irias adorar. Porque te conheces, porque te amas a ti própria. Fica resolvido, né? Agora, o que eu preciso fazer que me impede, né? Que me impede de exercer esse amor próprio? Quais coisas acontecem? Somos educados para isso. Somos Para não educados. exercermos amor próprio. Primeiro ponto. Depois, achamos que se não dermos tudo aos outros, os outros não vão gostar de nós. Depois achamos que se socialmente não formos politicamente corretos, os outros também não vão gostar de nós. Só que a minha pergunta para vocês é: quem é que gosta de políticos? Eu não. É a necessidade de ser amado, é? Então, isso quer dizer que eu tenho medo. Medo do quê? Mas é um sabotador. Então, quais coisas eu tenho que eliminar? Eu fiquei pensando em exercícios diários, se nós pudéssemos voltar aqui, hoje eu quisesse mandar para vocês em coisas que eu posso exercitar, que vão trazer sentimentos de amor por mim. Por que que eu, de verdade, quero correr ao invés de tocar piano? O que faz sentido para você nesse tempo? Entende? Por que você vai comer açúcar? Você quer mesmo? É amor próprio? Se alimentar com alguma coisa que te faz mal, que vai trazer malefício para a sua saúde? Entende? Mas, meus cães. Meus cães acordaram. Barulho, meu gato. Os meus cães acordaram porque estão cães lá fora e pronto. Vamos passear, está na hora, né? Não, ainda tem mais um tempinho, mas não é por isso. Eles não podem ouvir companheiros lá fora porque praticamente não gostam. E então é assim.
Então, você tem reservado tempo para você? Vou deixar aqui algumas perguntas, algumas reflexões, tá? Você enxerga amor nas coisas, nas pessoas, nas situações que você vive? Você tem podido exercer o poder da gratidão? Ou falta gratidão, né? Você tem podido suspender o julgamento ou você está o tempo todo julgando, impondo crítica sobre os outros, olhando para os outros e comparando do que eu? Há necessidade mesmo de pensar assim? Olha, o Alex perguntou por que a gente tem uma sensação de sermos individualistas nas atitudes? Por causa dessa sensação de não suspender o julgamento. Eu estou num lugar em que eu me comparo com o outro. Acho que essa é uma das respostas, né, Pedro? Fundamental o que tu acabaste de referir. Parem de se comparar. Comparação é veneno. É como se fosse açúcar num bolo. Veneno puro. Sim. A comparação é exatamente isto. Sim. Ah, legal. Olha que a Ana disse, ó. Dedica sim, Bárbara. O que fazer nesse tempo livre? Dar dica de meditações, de coisas que nos trazem. Eu queria muito, o sentimento que eu fiquei hoje, assim, durante o tempo que eu tenho refletido sobre amor próprio, é de uma meditação que eu tenho feito sobre limpeza, assim. Uma das coisas que eu tenho pensado para eu exercer o amor próprio e organizar-me nesse tempo de quarentena é, em primeiro lugar, exercer a minha fé. Né? Se você acredita num ser maior, no universo, em Deus, por favor, exerça a sua fé, porque é a nossa hora de aplicarmos muito mais a nossa fé. Eu tenho feito as minhas orações para um Deus, eu acredito num Deus da Bíblia, e é por causa dele que eu faço as minhas orações. E esse mesmo Deus que você crê, ele pode te ajudar a trazer limpeza e consciência de coisas que estão te atrapalhando a viver de fato o amor próprio. Então eu vou deixar algumas dicas, né? Uma das coisas que me veio aqui agora é falta de perdão. Eu não me Só vou aqui perdoo, ajudar uma coisa, se me permitires. eu não me Vocês perdoo. lembram... Vocês, só vou ajudar aqui numa coisa, se me permitires. Não se esqueçam que quando nós oramos a Deus, Deus também somos nós. Porque fazemos parte dele. Existe Ele algo é parte de divino em nós. nós. É Existe isso. algo divino em nós. Foi ele que nos criou e ele nos criou com um propósito. Então, Exato. há algo de Deus em nós. Eu estou de fato sendo isso para o outro? Eu estou de fato sendo isso para mim mesmo? Né? E aí? Ou não, eu não me perdoo, eu não abraço a minha criança interior e eu fico lá chorando todos os sofrimentos que eu tive, eu não perdoo os meus pais. Nós precisamos ser gratos pelos nossos pais, eles nos deram a vida, entende? Nós somos algo de Deus, eu acredito, né? Eu acredito num ser superior, Mônica, né? Que é Deus. Eu acredito no Deus da Bíblia, para ficar bem claro aqui. Mas tem algo dele em nós. Eu acredito que fomos criados com um propósito. Cada um de nós tem um propósito. E nós nascemos para brilhar. Cada um de nós nasceu com um brilho especial. Então, exercite isso todos os dias. Diga para você, Mônica, Ana, Bárbara, você nasceu para brilhar. Né? Deixa as memórias antigas, aquilo que te incomoda, aquilo que fizeram para você ontem, ficou no ontem. Hoje é um novo dia, surgiu a luz para brilhar. Para nós, é um presente ter um novo dia. Uma Né? live no pôr do sol. Uma live no pôr do sol, agora escureceu, né? Eu vou ter que acender a luz. Ela está perguntando como colocar a nossa criança interior, a nossa criança no colo, né? Nós Ana, dança, precisamos grita, abraçar. chora, ri, ouve música, faz patinagem, vai, compra um skate. Nós estamos dentro do apartamento, né? Na quarentena, não podemos Não sair. interessa. Faz uma coisa. Olha, vou-te dar uma ideia. Não interessa. Faz uma coisa muito simples. Pega num cão, por exemplo, que tenhas, põe um arnês, compra um skate, deixa o cão andar-te a puxar por todo lado. É uma ideia. É uma ideia. Qualquer Faça coisa serve. coisas de crianças, brincadeiras infantis. É isso que você está propondo, né? O É. que a criança Bárbara gostava de fazer? E o que talvez tenha ficado interrompido lá e fez com que eu visse aquilo que fizeram para mim de uma maneira negativa? A E que ideia é tal voltar a sonhar? quebrar os paradigmas e olhar para o lado bom daquilo que fizeram comigo para eu liberar um perdão e caminhar.
mas a gente pode anotar assim outras dicas, né? Eu tenho pensado muito em hábitos saudáveis e acredito muito que isso será tema de um próximo livro, né? Assim, É uma eu das tenho. coisas que eu estou a pensar fazer, Bárbara,